Oi, pessoal, estamos aqui com mais um episódio, né, do Espaço Desenvolver, Mente e Movimento. Esse nome, ele traz para nós, né, nosso propósito, que a gente tem que estar sempre em movimento. Afinal, quem para de evoluir, começa a regredir. E nesse momento que estamos tendo tanta coisa ruim acontecendo no planeta, tantas guerras, discussões, como a gente faz para se proteger de tudo isso, né? E a resposta pode ser muito mais simples do que você imagina. É ficar ao lado de pessoas boas. As pessoas boas contaminam a gente. Vocês observam quanto sorriso dá uma criança ao longo de um dia? 400, 450 sorrisos? E quantos sorrisos dá um adulto? 30? 25. Então, quando a gente está do lado de pessoas boas, o sorriso sai fácil, a gente se contamina com o bem e acaba sendo o bem. E nada mais, nada menos, como uma pessoa boa que vocês vão conhecer, a doutora Camila, que está com a gente hoje, biomédica, né, que trabalha com a parte de estética, harmonização, né? É algo novo para mim, porque eu não estou acostumado com essa parte estética, até porque, né, a minha geração, o máximo de estética que a gente tinha era cortar o cabelo, né? Tanto que eu nem cortei o meu, fazer a barba. E hoje, né, com a longevidade, eu fiquei tão feliz, né, que eu atendo uma médica lá do Hospital Brasil, né? E ela falou pra mim assim essa semana: Fabiano, 85 anos é muito novo. As pessoas que eu atendo hoje no PS é tudo 95, 96 e bem, luz, com saúde. Então eu falei, meu, quanta longevidade. Então, a minha geração não aprendeu a se cuidar como está acontecendo hoje, né? A gente confunde muito, né, a vaidade com o autocuidado, essa parte toda. Por isso que eu quis trazer você bater um papo para eu poder aprender um pouco com você e evoluir. E o que chamou a minha atenção, que fez você estar aqui hoje, né, ou fez a minha curiosidade ferver, né, foi uma paciente que a gente compartilhou, né? Eu vinha trabalhando com ela autoestima, né? Porque a primeira coisa que eu peço para as pacientes, mulheres que chegam ao meu consultório, e chegam, né, de diversas formas, né? Eu peço para toda sessão tem que passar o batonzinho. Eu falo assim, olha, eu mereço uma paciente bonita. Então você vai passar o batonzinho, ali com o cabelinho penteado, porque para mim o primeiro passo do autocuidado é quando a mulher se permite passar, nem que for o batom. Se né? enxergar. Se enxergar. E aí eu mandei uma paciente para você, porque ela estava precisando trabalhar a autoimagem dela, a autoestima dela. E quando ela voltou da sua sessão, né, um pouquinho mais inchada, ela voltou muito emotiva, né? Ela voltou emotiva e eu peguei e falei, opa, tem alguma coisa diferente. Porque a gente demora no consultório, às vezes, 4 meses, 5 meses, para trabalhar essa autoestima. E a gente conseguiu juntos, né, sem você saber, trabalhar essa autoestima mais rápido, acho que um mês e meio. E eu falei para ela assim, o que aconteceu com você? Ela falou, eu voltei a me enxergar no espelho. E isso me deixou muito curioso. Então eu queria saber primeiro, quem é a doutora Camila, por que você escolheu e como que você conseguiu me ajudar tanto sem eu ter esse controle. Eu ficar feliz, né? E principalmente ter ajudado ela, né? Porque eu acho que esse é o objetivo maior, né? Ajudar as pessoas a se enxergarem realmente, né? Hoje em dia, essa coisa da harmonização ficou tão... é preenchimento, é mudar a fisionomia, é mudar o rosto. E, na verdade, não é nada disso, né? A gente acabou linkando esse nome harmonização ao mudar a pessoa. Mas não é sobre isso. Harmonizar é fazer olhar bem as características dela, olhar o que está incomodando e harmonizar para ela se sentir melhor, para ela conseguir se ver melhor. Eu não altero ninguém, não mudo ninguém. Eu ajudo ela a se olhar no espelho realmente e se sentir bem consigo mesma, né? Mas assim, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, né? Começando com tudo já, né? Mas para mim é uma honra estar aqui, né? Ter sido convidada por você. Para mim é uma honra compartilhar pacientes também com você, né? Já fui paciente sua também, então tenho um carinho muito grande por você, pela Vanessa, e sou muito grata a vocês dois. Bom, eu sou a Camila, sou biomédica já há muitos anos.
Quando eu me formei na faculdade, eu acabei seguindo outra área. Eu fui trabalhar na pesquisa clínica, que ficou tão famosa agora na pandemia aí, com os estudos clínicos, né? Então, eu trabalhei com estudos de medicações novas para serem lançadas, de vários tipos de doenças imagináveis, né? Mas o meu forte por anos foi trabalhar com oncologia. E por último, eu estava trabalhando na Janssen, que também acabou sendo bem ouvida aí pela questão da vacina da Covid. Então, nessa época, inclusive, eu ainda estava trabalhando nessa área. Porém, já ouvi há alguns anos que eu estava incomodada, porque no começo eu me via ajudando diretamente as pessoas. E as coisas vão modernizando. E eu acabei ficando mais para trás de computador, de papelada, né? E eu sentia que eu não estava atuando diretamente na vida das pessoas. E eu comecei a ficar um pouco infeliz com aquilo. Eu senti que realmente aquele não era o meu propósito. E um dia até meu irmão perguntou para mim: o que te faz feliz? Aí eu parei para pensar, falei: eu não sei responder. Ele falou: pois pensa, porque o seu caminho tá aí. E aí foi quando eu refleti sobre tudo aquilo e aí eu pensei: eu amo ajudar as pessoas. Eu amo estar com pessoas. Eu amo estar em um ambiente em que todos estão bem, felizes, se sentindo bem. Eu gosto de sentir que nem que um pouquinho eu consegui ajudar aquela pessoa em algum sentido. Isso me faz bem, me faz feliz, me faz sentir mais próxima de Deus mesmo, sabe? Assim, faz sentir que eu tô num caminho certo. Então, quando eu falei para vocês todos, né, que a gente tem que estar com pessoas boas, eu não estava exagerando, né? Imagina. Eu agradeço. Mas assim, foi uma coisa que me tocou muito. E aí eu pensei: como que eu posso ajudar essas pessoas? Como que eu posso trabalhar mais diretamente com as pessoas? E aí me veio N funções, profissões, inclusive uma delas foi a psicologia, porque eu faço terapia já há muitos anos, eu amo e não me dou alta. Adoro, eu sinto a necessidade de falar, ser ouvida e me ouvir. Então, pensei nessa possibilidade, mas eu estava com as crianças pequenas, aí pensei: não vai ser um caminho tão fácil. E aí me veio a estética. De princípio, eu olhei a estética também, talvez com esse olhar que você falou que às vezes tem, né? De tipo, que falta de necessidade, né? Talvez uma futilidade, não sei. Um luxo, né? Na hora, um luxo, na hora me veio um pouco assim, mas meu Deus, essa área, como vai ser isso? E eu comecei a pesquisar, a ler, a sentir, e aí eu vi que coisas mínimas, às vezes, que doem em uma pessoa, eu poderia ajudar. Como, por exemplo, uma outra paciente que eu tive, uma vez que chegou no consultório, falou: eu não consigo sorrir. Eu falei: mas por que você não consegue sorrir? Ela falou: eu me sinto muito feia sorrindo, porque quando eu sorrio, aparece muito a minha gengiva, mas é demais. E me incomoda, eu tenho vergonha, então eu só sorrio com a boquinha fechada. Eu falei: não, eu consigo resolver isso fácil pra você. Apliquei toxina botulínica nela, baixei esse sorriso, depois a gente colocou um pouquinho mais de preenchimento labial, que ela tinha uma boquinha fininha. Hoje ela sorri lindamente e tá super feliz. E aí eu percebi que daquela maneira eu conseguiria ajudar as pessoas. Então isso me fez mudar de carreira. Primeiro eu fui estudar, fui me preparar, aí veio a pandemia. Eu já tinha alguns atendimentos, mas houve um momento em que eu precisei realmente aí fazer uma escolha e seguir uma área que realmente ia ficar só com aquilo, porque eu já não estava conseguindo equilibrar os dois pratinhos juntos, né? Ou era indústria ou era realmente a minha carreira, e eu optei por entrar na estética. Então, a harmonização, né, ou a estética, ou esse dom, né, que Deus te deu, primeiro você teve que encontrar o seu dom, né, se salvou com o seu dom, se preencheu, e aí você pode transferir essa energia, né, que você tem de cura, de bondade, de amor, você foi levar para as pessoas que chegam até você. Né? Exato. É isso que torna o seu diferencial no mercado ou com as pessoas? Eu acredito que sim, porque como eu te falei, eu não tenho vontade de mudar ninguém. Eu não acho isso nem justo. Quando uma pessoa chega no consultório, inclusive, e fala para mim assim: ai, doutor, eu vim aqui, eu quero saber o que você faria em mim. Eu não respondo o que eu faria nela. O que te incomoda? Por que você veio até mim? Porque para ela ter vindo até o consultório é que algo está incomodando. Com essa queixa, né? Eu não me sinto no direito de falar para a pessoa. Às vezes eu vejo profissionais com vídeos na internet: te falta queixo, te falta boca, te falta não sei o quê. Porque às vezes o que eu vejo e eu olho e falo: talvez se eu fizesse tal coisa, ficaria um pouquinho mais harmonioso, não é o que dói na pessoa.
E aí eu vou acrescentar mais uma coisa para ela olhar e se colocar defeito. Então, primeiro eu ouço a queixa dela, eu entendo o que dói nela, e mais pra frente, até se por um acaso a gente vai seguindo ali um caminho de tratamento e tudo mais, e ela vai se sentindo melhor com aquela queixa que ela estava sentindo, e aí eu posso, às vezes, até ter uma liberdade de falar pra ela, ela menciona alguma coisa, a pessoa fala, ó, realmente, cabe uma boquinha aí, vamos fazer? O que você acha? É diferente de eu chegar e já apontar pra pessoa, não, te falta isso, seu rosto tá caído? Não existe isso. Duas perguntas. Tá? A primeira, né? Você fala de harmonização facial. Né? Quando você fala de harmonização, eu penso muito da minha avó falando, né, que a minha roupa ornou com o meu sapato. É isso que eu entendo quando você fala de harmonização. Então, eu queria que você me falasse o que é harmonização, o que é um rosto harmonioso. Né? A harmonização, ela ficou muito conhecida como o preenchimento e alterar o rosto de todo mundo. Mas, na verdade, acabou virando um erro essa nomenclatura, né? A harmonização. Ligada ao preenchimento somente. Porque, na verdade, o que é harmonizar? Às vezes você vai chegar ali no consultório e vai falar pra mim, Camila, eu tô sentindo meu rosto derreter, as rugas da testa estão me incomodando. Aí eu vou fazer uma toxina botulínica, que é o famoso Botox, um bioestimulador de colágeno, dá uma levantadinha no seu rosto, eu já estou te harmonizando. Eu já estou melhorando a sua queixa, né? O seu processo de envelhecimento, eu estou tentando retardar Então, ele um pouquinho. a harmonização facial não é eu pegar o que a moda de hoje está falando, se o rosto é quadrado, se é redondo, se é triangular. Não, a harmonização é quando eu deixo o meu rosto bem para mim mesmo. É isso que eu entendi? Exatamente. É você, dentro das características da pessoa, trabalhar e deixar aquilo mais belo, retardar um pouco aquele processo de envelhecimento, né? Envelhecer, todos nós vamos. Eu que eu diga. Nós vamos envelhecer. O bom é que hoje a gente tem a opção de como nós queremos envelhecer, porque foi aquilo que você falou. Muitas vezes a nossa mente não acompanha o nosso corpo. E muitas vezes é difícil para a gente ver isso no espelho. A gente se sente mais jovem do que a gente está vendo ali, né? Nossa, isso é fantástico. A gente se sente mais jovem do que a gente está vendo. E às vezes você fala, nossa, mas olha isso aqui, isso está me incomodando. E é natural. O processo de envelhecimento, muita gente chega aqui no consultório, nossa, eu tô derretendo, tô sentindo marcar aqui. E é real, porque a gente derrete mesmo, né? A gente começa a ter deslocamento, a gente começa a ter absorção óssea. Então, a harmonização não é também te deixar jovem pro resto da vida, mas dentro daquela idade que você tá, dentro do que eu posso fazer, é te deixar bem consigo mesmo. Por isso que você falou que você começa perguntando qual que é a queixa e você acaba desenvolvendo uma escuta mais ativa para entender a dor do seu paciente e ver como você pode ajudar. Que é diferente que eu vejo em alguns lugares, né? Que as pessoas falam, olha, já que você está aqui, vou fazer um pacote com você. Você vai fazer cabeça, pé, cabeça, ombro, né? E... Joelho e pé. Joelho e pé, é isso, né? Já falei, já pensou que tem criança pequena em casa. É isso aí. Eu também. E aí parece que é um pacote. E se eu não entro naquele pacote, parece que eu sou errado. Essa é uma das coisas que me afasta dos lugares. Porque Exato. eu quero ser ouvido. Não entrar no pacote de promoção XPTO. Exato. E assim, infelizmente, hoje a gente tem uma grande maioria que não ouve. E eu atendo muitas vezes pacientes que vêm frustrados de outras clínicas que não ouviram. E o porquê que é importante eu ouvir? Porque eu tenho que trabalhar a expectativa desse paciente também. Porque muitas vezes o que ela está me falando não está só ligado ao externo. É ao interno também. Então, e eu preciso entender que fase que ela tá, o que está acontecendo na vida dela, para entender de que forma que eu posso ajudar, o que eu consigo entregar para ela, deixar isso muito claro para ela, o que eu consigo entregar, porque às vezes ela vai com uma expectativa realmente de que ela vai lá com 60 anos e vai sair com carinha de 20. E eu preciso alinhar tudo isso. porque você corre o risco, você falou muito do espelho, né? Você corre o risco do seu paciente ter um distúrbio de imagem e ele se vê de uma forma, aí você faz o procedimento no qual você está enxergando, o que ele vê no espelho não é o que você fez, e como você consegue equilibrar até onde a pessoa está saudável mentalmente para poder ter um processo desse, ou até uma pessoa está doente, que você tem que encaminhar para outro profissional para depois voltar para você. Na conversa da avaliação. Eu já consigo sentir ali realmente o que pega para a pessoa. A gente consegue realmente... É a escuta, você consegue ouvir.
E dali, muitas vezes, eu consigo mostrar para a pessoa. Falo, olha, você está enxergando de uma maneira que não é a realidade. Ah, tem um processo aí, de repente, de envelhecimento? Tem. Tem uma coisa que eu consigo te ajudar? Tem. Mas você não está se vendo da forma que você precisa se ver. E muitas vezes eu pergunto, você faz terapia? Porque eu preciso de outras ajudas. Não adianta. Quando é uma paciente dessa forma, eu preciso realmente entender tudo aquilo que está acontecendo para que eu possa falar. Eu tive uma paciente, por exemplo, que ela tinha um grande problema com os glúteos. Né? Ela tinha essa região aqui do quadril bem aprofundada, tudo. Mas ela enxergava aquilo muito maior do que era. Nossa. E mexe com a autoestima da mulher. Então, assim, eu fui tentando entender os porquês também dela não se enxergar exatamente como ela é. Então, com cada sessão que nós íamos fazendo, nós íamos conversando e eu ia alertando também. Ela buscou a terapia. Você sabia que quando a mulher tem um quadril mais grande, maior, né? São mulheres mais empoderadas, mais bravas. Jura, não sabia. Porque no tempo das cavernas, né, quando tinha a seleção natural de escolher com qual fêmea ia ter a procriação, que era mais ou menos assim que era naquela época, se escolhia mulheres com quadril maiores. Até pelo parto. Para poder ter o parto. E as mamas grandes para poder amamentar. Então, geralmente, quando a gente vê uma mulher com quadril maior, são mulheres mais poderosas, mais bravas, né? E aí você pega uma mulher dessa, no seu consultório, eu imagino que o jogo de cintura que você tem que ter é muito maior. E como você faz para você... Qual é a sua tática de você conseguir mostrar o que ela está vendo não é de fato e o que ela vai receber de verdade? Como esse jogo de cintura, que é uma quebra de expectativa ou frustração. Exato. Eu falo a verdade. Ó, eu consigo chegar até aqui. Isso daqui eu consigo melhorar pra você. A partir daqui já não é comigo. Porque também pode acontecer de, às vezes, chegar pacientes que eu não vou conseguir ajudar na queixa dela. Às vezes é uma cirurgia, né? Dependendo do nível de como a paciente chega ali pra mim, igual abdômen. Às vezes é uma abdominoplastia que a paciente precisa para ter o resultado que ela quer. Eu sei que com os meus injetáveis eu não vou conseguir. Então eu tenho que alinhar. E aí eu mostro para ela, com o injetável eu vou até aqui. Eu consigo te ajudar nisso. Só que se você... Aí a pessoa vai avaliar. Ah, eu não quero fazer cirurgia. Então nós vamos alinhando isso aos poucos. Então eu acho que realmente eu consigo ir orientando conforme ela vai se abrindo comigo e falando a verdade, né? Agora, Camila, eu tô vendo assim, na mídia, internet, né, os memes. Como que a gente consegue... Porque existe uma indústria que vende, né, e a gente sabe que é uma venda, e existe a... Porque eu parto da seguinte frase, né? O ser humano é um interno insatisfeito. Sim. A gente está vendo muito isso ultimamente. Então, como é que você faz para você não cair na questão de você ter que vender e a questão de dar limite? Porque existe um exagero, eu vejo, por partes, né? Eu não sei se o meu olhar não é um olhar tão atualizado, mas eu vejo muita gente exagerando nisso, né? Umas bocas que parece, enfim, né? Sim, só parece. aquele bocão, Só né? aparece a boca. Só aparece a boca. Isso. Como que se faz isso? Então, realmente existe essa fantasia e essa comparação na internet. E muito do que a gente vê na internet, às vezes tem a harmonização, tem o exagero, mas tem muito filtro também. Então, às vezes eu tenho pacientes que chegam lá e falam, eu quero essa boca. Só que a anatomia da boca da paciente é totalmente diferente daquela foto. Então, eu tenho que ser realista e falar para ela, eu consigo dar um volume maior na sua boca, mas eu não consigo chegar a isso. Tenho pacientes que, assim, eu sou muito honesta com você, eu não tenho tanto esse tipo de paciente, porque desde que eu comecei a trabalhar com a estética, eu bato muito nessa tecla de não alterar, de melhorar aquilo que a gente já tem de belo, né? E eu bato muito na tecla, que agora tá tão bem falada, na estética regenerativa. Não só preencher o rosto da pessoa. Porque o que adianta eu ir lá? Não estou falando mal do ácido hialurônico. A gente precisa dele para muitas coisas. Eu gosto muito dele até para refinamento. Mas às vezes a pessoa chega com uma queda ali facial muito grande. Não adianta eu só tapar buraco. Eu vou dar um resultado para ela ali legal na hora. Mas o problema tá lá. Qual é o problema? O processo de envelhecimento. A frouxidão dos tecidos, flacidez. E eu preciso tratar isso. Então, como que eu trato isso hoje? Com a estética regenerativa. De dentro para fora. Você quer dizer que é mais ou menos quando eu vou no nutrólogo, ele me passa, Fabiano, você está com 50 anos, você precisa tomar tal vitamina, né? Então
também de dentro para fora. Então, me sinto mais jovem porque eu estou tendo essa reposição de vitaminas e tudo mais. Sim. É isso? É essa analogia? A estética regenerativa, ela vai fazer, porque como que funciona o nosso processo de envelhecimento? A gente para de produzir colágeno da forma que produzíamos antes a partir dos 25 anos. Que é quando acaba a adolescência, né? E a gente começa a perder colágeno a partir daquela idade, o que é natural. As nossas células, como a gente, vão envelhecendo, né? Então, a gente fala que a gente começa a ter células mais senescentes. 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 A gente tem muito. as quiescentes e as senescentes. E aí, é isso tudo que eu também tenho que avaliar ali no consultório, para saber qual produto certo jogar ali. Porque se eu jogo um produto que inflama muito minha paciente, por mais que seja um bioestimulador de colágeno, eu não vou conseguir uma resposta. Que nem tem muitos pacientes também que chegam lá no consultório e falam, mas eu já fiz bioestimulador de colágeno, não funcionou para mim. Tá, mas qual bioestimulador de colágeno você usou? Porque às vezes foi escolhido o produto errado pro caso daquela paciente. Então, hoje a gente estuda muito a questão celular mesmo. Então, eu tenho que fazer aquelas células a voltarem a produzir colágeno como antes e conseguir me ajudar nessa produção de colágeno, nesse rejuvenescimento, nessa qualidade de pele melhor. Porque a qualidade de nossa pele vai ficando ruim se a gente não cuida, não tem os cuidados. Mais com o sol, né? Ao longo dos anos. Então, é sobre isso. É eu começar a tratar de uma maneira em que eu vou tratar a causa. Eu vou resolver a queixa, mas eu vou primeiro tratar o que está acontecendo. De nada adianta eu preencher a cara da paciente inteira, mudar ela, às vezes até, e não resolver o problema, porque daqui a pouco ela vai estar cedendo de novo, e pior com peso, porque eu vou estar colocando um monte de produto lá nela que não vai estimular nada. E ela acaba virando Esses são os meus receios, eu tenho medo. Quando a pessoa vira um escravo da beleza. E aí vai lá, vai, voltando. Exagerando. E aí cabe ao profissional também dar essa pausa. Eu pauso. Eu tenho pacientes que, como eu te falei, as minhas pacientes que vêm até a mim, elas já sabem o meu estilo de trabalho. Então, eu não tenho muitos pacientes super, ultra, mega exagerados que querem aquele... Ao contrário, elas vêm com muito medo. Até por conta do que elas veem na internet. E aí, muitas vezes, eu tenho esse trabalho de ter que explicar para elas que eu não vou mudar, que mostro ali os meus antes e depois. Olha, tá vendo? Eu não mudei, eu só melhorei. Eu não mudei fisionomia, né? E aí, eu tenho esse trabalho de explicar para ela o que pode ser feito e o que não dá para ser feito. Mas eu tenho algumas pacientes que às vezes eu tenho que dar umas freadas. De falar assim, ó, não, eu quero mais boca. Não cabe mais boca em você. Ou, nossa, minha boca tá incomodando. Quando eu vou ver, na verdade, não é a boca dela, é o suco. Que tá marcado. Aí eu falo, é o suco, você não tá enxergando a sua boca. Resolvi o suco, ela enxergou a boca. Realmente não me faltava a boca. E aí também bate muito, você falou, né? Do nosso trabalho em parceria. Porque às vezes ela tá tendo uma fuga, né? Onde ela não está conseguindo se sentir completa e joga em você essa responsabilidade de completar o que é emocional, não o que é físico. E aí a gente não vai fechar essa conta nunca. Nunca. Por isso que eu preciso ouvir ela, para entender e a partir do momento saber o que eu posso ajudar e deixar muito claro para ela onde eu posso chegar e até o momento que ela vai precisar realmente de uma ajuda profissional. Por que você acha que essa cobrança ela acaba sendo mais para as mulheres? Porque até agora você só usou o gênero feminino, né? As pacientes, eu não sei se foi uma expressão, modo de falar, né? Mas existe uma cobrança maior, e na minha opinião sim, né, da beleza da mulher? A mulher se cobra mais? E por que isso acontece? Eu acho que existe sim essa cobrança com a mulher. Primeiro que não é só a cobrança dela consigo mesma. A própria sociedade faz isso. Vamos usar como exemplo, um tempo atrás apareceu a Xuxa toda enrugada lá. Gente, olha, pelo amor de Deus, é a Xuxa. Gente, ela tá envelhecendo. Tá tudo bem. É o processo. Ela tem dinheiro, mas é isso, ela não quer ficar escrava de toda hora ter que fazer alguma coisa e parecer uma idade que ela realmente não tem, né? Eu não sei, acho que a Xuxa já tá com 60 anos, mais ou menos, por aí. Então, eu acho que há mais uma cobrança da sociedade, e a mulher entra naquilo, do que a gente ficar se cobrando somente, né? E hoje, com os acessos que a gente tem, que a gente vê essas mulheres envelhecendo super bem, a gente acaba também se comparando, né? O que é um erro. Perfeito. Sabe que você está falando são os dois principais gatilhos para a ansiedade, né? A comparação, ela é um dos principais gatilhos. Por quê? Porque antigamente eu me comparava com a vizinha, com a pessoa do meu bairro. Hoje se compara com o mundo. Né? Então, o tempo todo a comparação vem e a gente vai se cobrando.
E esse filtro que você falou também é horrível, porque a pessoa começa a ter, né, tem até um meme, né? A minha foto na internet, caso me E a perder, minha... eu sou assim, É, né? E o outro exato. gatilho é a ociosidade. Porque já dizia minha vozinha, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, a Uhum. ociosidade, junto com a comparação, são os dois principais gatilhos emocionais que geram ansiedade. Exato. E assim, uma coisa interessante que você fala mais no público feminino, né? Realmente hoje o meu público maior é o feminino. Porém, eu atendo muito homem. Só que o que eu consigo ver ainda é que existe um preconceito do homem ainda se entregar nessa questão da estética. Alguns já não têm mais isso, né? E realmente eles buscam ali envelhecer de uma forma mais, melhor, realmente conseguir se enxergar no espelho, assim como nós mulheres também temos isso. Mas existem homens que têm esse preconceito. Eu não, estética, isso é coisa de mulher. Eu não vou pôr botox, ficar. E aí tem o outro homem que zoa com ele, entendeu? Então, assim, eu já vi muito isso, né? E é um erro. Porque é o que eu te falei, eu não vou mudar ninguém, eu vou melhorar. Os que vêm e fazem, eles falam, nossa, eu recebi um elogio, as pessoas não sabem a idade que eu tenho. Eu tenho um paciente mesmo que ele tem 70 anos, que eu acho que você dá pra ele uns 50. Mas assim, natural, você não fala, mas ele tá lá, fazendo sempre bioestimulador, toxina botulínica, cuidando do cabelo que tá caindo, as entradas, sabe assim, é um todo. Mas eu vejo que o público masculino, ele ainda tem um preconceito. Então, por isso que, no geral, a gente acaba falando mais sobre o público feminino. Mas existe essa dor no homem também. Um dos motivos que eu trouxe você é por isso, que eu faço parte dessa categoria, né? E Você não vê necessidade, às vezes, né? Você fala, não, tô bem, tô ótimo, tô... né? Uhum. E eu tenho muito paciente homem, né? E a gente fica muito nesse debate, né? Até onde, vou falar que o português, claro, até onde é frescura, até Uhum. onde é mimimi e até onde é realmente uma necessidade. Como que a gente faz, né? Para envelhecer com qualidade ou a gente está se abandonando no envelhecimento? Como que fica esse equilíbrio? Exatamente. Eu acho que aí tá a questão pra gente raciocinar, parar e raciocinar. Porque muitas vezes o que eu vejo é que os homens se prendem a ir fazer lá os procedimentos por medo do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar. Ele lá dentro, ele tem vontade, já tem muita coisa que tá incomodando ele ali dentro, que às vezes é uma coisa simples que eu consigo ajudar e resolver. Mas, por esse medo do julgamento da sociedade, ele deixa de ir. Como eu te falei, graças a Deus isso tem Nossa, caído. que equilíbrio, né? As mulheres procuram porque a sociedade julga que elas têm que ser bela. Os homens não procuram porque ele tem que ser o que ele é. Então, Tipo, ai, não, homem não faz esse tipo de procedimento. Ai, isso é um preconceito danado. Que não tem necessidade. Gente, o homem e a mulher vão envelhecer, ponto, é um fato. Os dois têm direito de se cuidar, ponto, é um fato. Talvez tenham pessoas que, assim como as mulheres, tem pessoas que não ligam, mas aí é a questão também da gente equilibrar e entender até que parte realmente aquilo não é uma dor para a pessoa ou até que parte aquilo é um abandono. como que a gente sabe, doutora? Como que alguém está tá nos ouvindo agora? Meu Deus, sabe que eu estou me abandonando? Eu acho que é uma questão dela realmente olhar para dentro de si, né? Ela que eu digo a pessoa, a minha mulher. Uhum. Olhar para dentro de si e entender, eu estou feliz dessa forma? Ou eu estou me negando a fazer algo por algum motivo, ou por alguém, ou por algum julgamento? Ela vai ter que se questionar. Porque eu acredito sim que sempre existe, como você falou, alguma coisa que incomoda a gente ali. Então por que não se cuidar? Por que não se amar? Porque é um ato de amor. Então, o termômetro para saber se eu estou me abandonando ou se eu estou, né, precisando de cuidado, é a felicidade que é o termômetro? É eu estar bem comigo mesmo? Não sei dizer bem se é a felicidade, mas é você se sentir bem consigo mesma. Mas lá no fundo mesmo. Você olhar e sim falar, não, eu tô ótima, eu tô bem, eu tô satisfeita do jeito que eu estou. Teve uma paciente minha, né, que eu pedi para ela segurar o lápis com a boca, né? E ela pegou e segurou e falou, Fabiano, dói, né? Aí eu falei, não é que dói, é que você não sorri, os seus músculos da face, eles estão fracos.
Porque o rosto é como se fosse o braço, a perna. Então, quando você sorri, você dá risada, você fala, você também está trabalhando essa musculatura. Sim. Né? Por isso que a gente fala que a felicidade, ela é sim o cosmético, porque a primeira coisa que a depressão faz com a gente é deixar a pele do rosto e do pescoço feia. Que como a depressão é uma doença que não pode ser vista, o corpo grita de alguma forma. Né? E aí eu falei para ela, você precisa sorrir. Né? E muitas vezes você acorda e já dá um sorriso. Nem que seja mecânico. Porque um sorriso mecânico é tão ridículo que você acaba rindo de verdade. Sim. E muda a energia daquele dia. E muda. Então, quando você me fala desse envelhecimento com qualidade, a pessoa vai, mesmo ela estando mais triste, mas ela se olha no espelho e ela tem admiração, porque o amor, ele é feito por 2 grandes ingredientes, né? Que é o vínculo, não dá para amar quem a gente não tem vínculo. E não dá para amar quem a gente não admira. Sim. Então, a admiração e o vínculo são esses 2 temperos que surge o amor. Seja entre amigos, seja pelo trabalho, seja um amor de relacionamento de 2 pessoas. Então, quando você tem uma admiração por você mesmo que você esteja triste, isso te dá um gás para você viver. Acho que é isso que você acaba completando o meu trabalho, né? É esse gás de vida que você dá. Exato, igual a gente falou ali na primeira paciente, né? Ela foi uma paciente que me emocionou muito, que você começou o gancho do podcast falando dela, né? Porque é uma mulher super forte, é uma mulher incrível, de um coração gigantesco. E que havia uma dor ali nela que não era difícil da gente tratar e resolver. E ela é líder de mais de, sei lá, 200 pessoas, 300 pessoas. Tem um exército de gente que ela tem uma liderança. E ela é uma mulher que precisa ser forte ali o tempo todo, né? Precisa ter ali a sua postura de até autoridade mesmo, né? Por conta do trabalho dela. E nem eu imaginava até então que aquilo doía tanto nela. Acho que nem ela, né? Exato. Eu acho que nem ela. Acho que você tocou no ponto certo. E aí foi bacana que quando ela chegou e eu vi o resultado, eu falei, meu Deus, eu já abri a porta, ela tava radiante. Eu falei, nossa, como você tá linda. Eu falei, meu Deus, ficou tão lindo. E aí ela já começou a ficar emocionada e chorar. Aí ela falou assim, eu tô muito feliz. E eu queria te agradecer. Tá? Aí até eu chorei, né? Eu falei, meu Deus do céu. Ela falou, eu queria te agradecer porque hoje eu consigo me ver no espelho. Ela não estava conseguindo se ver no espelho. E ela é uma mulher linda, ela é uma mulher incrível. E assim, o que eu fiz, Fabiano, não foi nada. Eu acho você, né? Assim, eu acho que eu dei um empurrãozinho, vamos dizer assim. Eu ajudei ela a se olhar com um pouquinho mais de amor. E a enxergar que ela não estava... Porque ela estava enxergando uma coisa que ela não estava também daquele jeito. Eu ajudei ela a enxergar como ela realmente era e como ela estava. E tá tudo bem, ela tá linda, ela tá ótima. Então, a gente fez um procedimento ali que melhorou um pouco, né? Melhorou a queixa dela. Mas eu acho que realmente ajudou ela a se ver com mais amor, com mais respeito, com mais carinho. Mais admiração por si. E aí, não tem o que segure. É o que eu falo, né? A nossa autoestima não é só aqui fora. Ela tá ligada a N mil coisas. A gente é um todo, né? A gente é um todo. A gente é um todo. A gente é um né? todo. Eu vejo que a maternidade, né? A maternidade, ela rouba a mulher, né? Porque você é mulher, você é engravida e aí você vira mãe. E esse processo de mãe, ainda mais de 0 a 2, é um processo de muito trabalho físico, né? De noites e noites sem sono. Tem algumas pacientes minhas passando por isso, né? Aí ela deixa de ser mulher nesse processo, tanto que a libido vai lá embaixo. Sim. Né? E aí, talvez esse detalhe que você está me falando, esse cuidado, traz esse resgate. Traz. São fases que a mulher passa, que o homem acompanha, mas ele não compreende. Ele entende. Mas né? ele não mensura. Eu mesmo, né? Eu acompanhei toda a gravidez da minha esposa. Eu fui em todos os ultrassons das 2 filhas que eu tenho. Fui em tudo isso. Mas a ficha caiu de verdade quando saiu aquele nenenzinho e puseram no meu colo. Aí eu olhei aquele pacotinho e falei, o que eu faço com isso? Né? E também nunca... E que responsabilidade. E nunca entendi. Por que o negócio lá embaixo e sai cocô na cabeça? Eu nunca entendi. Sim. Você
pode me ajudar nesse ponto? Olha, Eu acho que eu não a tenho. gente também não entende o poder daquilo. Que aí você vai falar assim, mas eu acabei de trocar esse sujo inteiro, toca, dá outro banho. A gente não entende esse poder, mas é um leite materno. E aí é legal quando você tem um parceiro, né? Ele resgata a mulher de dentro da mãe. Exato. Essa é uma das funções do parceiro. Exato. Mas quando esse parceiro não tem esse entendimento, Ele não resgata. Não Às vezes ele resgata. até piora a situação. E aí, muitas vezes, ele até cobra, né, a mulher de voltar a ser como era antes, o que não é mais possível ser como era e antes. nunca mais será como era antes. Nunca mais vai ser. Você consegue resgatar a pessoa, mas não adianta. A maternidade e a paternidade muda. Muda a gente como ser humano. Não tem como. Eu acho que não muda, isso é outra vida. Pode ser. É outra vida. Eu acho que é outra vida mesmo, né? Existe uma vida antes e uma vida Isso. depois. E realmente muitas mulheres se perdem nisso. Eu vi um estudo esses dias, eu só não sei se eu estou falando corretamente, mas fala que uma mulher demora 5 anos para voltar a se enxergar como mulher. Bate, porque eu aprendi, pode ser que isso já esteja melhorando, que eu aprendi que era 7 anos. Olha, então eu vi mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Na minha cabeça ficou 5 anos. Mas é mais ou menos isso mesmo. Ali perto. Mas é a realidade. Eu lembro das minhas 2 gestações e é isso. No começo a gente se perde e a gente tem que se entregar tanto àquele ser que realmente a gente perde a identidade de quem a gente é. E até essa rotina cansativa que nós temos, né? Ela nos impede de realmente se olhar no espelho. Eu demorei um tempão para voltar a se olhar no espelho. Você? Eu demorei. Eu vejo fotos minhas das crianças pequenas, eu não me reconheço. Eu acho que eu sou um caso em que a estética me ajudou e muito. Depois eu posso até passar para vocês uma foto minha do antes e depois, para vocês colocarem. Ó, vou passar pro Henrique aqui, Vou passar. que ele vai colocar pra gente aqui. Vou passar. E aí tem gente que fala assim para mim, não, Camila, imagina, você não estava assim. Eu estava assim. Eu fui uma pessoa que eu comecei a me cuidar tarde. Eu comecei a me cuidar, eu acho que eu tinha uns 35, 36 anos, mais ou menos. Você tá quantos Faz anos pouco hoje? tempo, vou fazer 40 esse ano. Essa carinha de 25? Oi, obrigada. Mas eu acho que eu sempre tive uma genética que eu aparentava ter menos idade do que eu realmente tenho. Mas a estética me ajudou muito. Se você olhar o meu antes e depois, a cara de cansada, de abatida, realmente assim, o processo de envelhecimento, até a questão das alterações hormonais, aceleram muito isso para a mulher, né? O nosso corpo nunca mais volta a ser o mesmo. Por mais que a gente volte a um peso ideal ali pra gente, tudo muda. Então, pra gente, realmente existe essa questão do resgate. E hoje eu vejo que as mulheres já têm um pouco mais de consciência. Esses dias mesmo eu atendi uma que acabou de ter neném. Os médicos estão tendo essa consciência e falando para as mulheres, vai lá e faz um procedimento, desde que não altere na questão da amamentação, que não corra risco de passar nada para o bebê. Nós temos N mil procedimentos em que eu consigo ajudar. Eu tive uma esses tempos que ela tava assim, nossa, acho que a bebê já tava com uns 6 meses, mas ela não tava se enxergando mais. E ela veio e fez um botox. Se você olha o antes e o depois dessa mulher, quando ela chegou, eu falei assim, você olhou isso? Olha a diferença. Ela falou, eu tô tão feliz. Porque é tão difícil eu me enxergar. Então a estética vai ajudar esse resgate da mulher de dentro da mãe que ela se tornou. Exatamente. Outro marco que eu vejo muitas mulheres sofrerem, né, agora na minha idade é muito isso, né, que é a menopausa. Sim. Né? Existe uma diferença, porque a menopausa também tem os calorão, tem a pele derretendo, tudo. O que é mais difícil? Resgatar a mulher na maternidade, da menopausa, ou são coisas completamente diferentes? Eu acho que é a mesma coisa. É o mesmo peso, Miriam? Eu acho que é o mesmo peso, porque o que eu ouço muito lá no consultório é que as mulheres na menopausa não se reconhecem. Uma vez uma falou uma coisa pra mim que eu achei interessante. Eu tô praticamente na pré-menopausa, né? Eu tive um problema de saúde, eu tive que tirar, fiz esterectomia, então eu já tô numa perimenopausa ali. Eu consigo entender um pouco o que elas falam, mas quando a gente entra realmente na menopausa, muitas ali falam pra mim que é um sentimento de não se reconhecer realmente. Uma falou pra mim que às vezes ela tinha vontade de arrancar a pele. Fiquei olhando, falei, como assim arrancar a pele? Ela falou, porque parece que não é eu, não sou eu. Eu não me encontro, eu não me acho. É uma coisa estranha. Nossa, E isso é hormonal. Isso acontece quando tem um paciente que tem um emagrecimento muito rápido. Ele não se enxerga também, não se encontra. Bate Exato. certinho. Exato. E ela falou, porque querendo ou não, a menopausa, ela é isso. Ela tem uma perimenopausa ali, mas ela não vem com um aviso prévio.
Tem mulheres que entram na menopausa super jovens, tem mulheres que do nada, né, entram ali, nem às vezes com sintomas de perimenopausa. Então, é uma mudança brusca. E isso acontece na gestação também. Porque a gente tá ali 9 meses gerindo uma criança. Você tira aquela criança, os hormônios fazem assim, ó, vrum, cai. Você se sente perdida, né? Até aí você vai poder dizer melhor do que Sim. eu. Aí tem muita depressão Depressão pós-parto. pós-parto. É muitas Sem questões ali contar que que é a primeira, é a única vez na vida que ela pode ter barriga grande. E quanto maior a barriga dela, mais ela tá linda. E aí quando o neném sai, fica aquele vácuo, aquele vazio, né? A mulher vai para uma sala geralmente fria, o bebê vai tomar banho, fazer aquele procedimento. Já existe alguns hospitais mudando isso, mas geralmente é assim que acontece. Sim. E a família toda abandona aquela mulher que pariu, né? E vai ver o bebê que nasceu. Então Sim. há dois abandonos. Mas tem uma que fica. A mãe. A mãe. Quem tem a bênção de ter a mãe, quem fica com a mulher é a mãe da mãe que acabou de se tornar. Então, Mãe é quem mãe, tem né, a cara? sorte, porque ela sabe. Mãe é mãe, né? Ela sabe o que você tá passando e ela tá ali pra você. E isso é incrível. Eu sou um pai super presente, né? Aham. Sempre, eu sou bem, tô sempre lá. Eu tenho uma dificuldade de deixar minha cria, né, na casa dos outros, né? Mesmo que for pra brincar. Sempre gosto de estar perto. Aí a minha filha pequena vai fazer 6 anos, né? A Laura. Ela fala bem assim: papai, eu gosto de você, mas a mamãe. Os meus fazem isso também. Eles brigam muito, assim, de falar assim, ai, mas que nem à noite, né? Eu ainda tenho essa questão que eles querem dormir com a gente, assim, né? Comigo ou com o Felipe. E aí você fala assim, né? Nossa, mas por que? Só eu? Mas é que você é mais gostoso, mamãe. mãe. É mais quentinho, é o calor. Eu acho que é isso, né? 9 meses eles estão ali, né? E aí faz muito. Dentro da gente. Sim. Eles sentem essa segurança, E aí né? você, sem querer, você me falou uma outra coisa, né? Que como que realmente a mãe rouba a mulher, né? Que é tão bom. É tão bom. Então nós falamos da maternidade, nós falamos da menopausa. Já que estamos nesse campo, né, da estética, e a carreira? Como é que fica a estética barra a carreira da mulher? Como que isso vai ajudar ela na sua carreira? Se eu vejo uma mulher como líder, por exemplo, né? Sim. Cada vez mais estou recebendo mulheres líderes, né? E como é que é esse termo? O que eu consigo ver é que realmente quando a gente consegue trabalhar, né, a autoestima dessas mulheres, ela desenvolve um papel muito melhor dentro do trabalho, porque realmente ela consegue, eu acho que a mulher com uma autoestima bem resolvida, ela domina o mundo. Ela se enxerga, ela consegue se posicionar melhor. Então eu vejo sim também essa melhora em mulheres que têm esse cargo, né, de poder, de autoridade, e é uma mulher que, por um lado, ela às vezes está num cargo de gerência ali, e não estou falando que as pessoas não têm o direito de não estar bem, porque é sobre isso, não, a gente não está bem todos os dias, não é todo dia que a gente vai olhar no espelho e se amar, e tá tudo bem, e é normal, mas ela tem que ter uma força, né, porque ela tem muitos ali abaixo dela. E às vezes ela se olhando, se enxergando com um pouco mais de amor, segurança, né, sem ter algo ali que está incomodando ela, ela vai desempenhar um papel muito melhor, com A certeza. frase que você falou foi muito poderosa. Como é que é? A mulher com autoestima, ela. Como é que você falou que ela fica empoderada? Como é que é a frase? Ela domina o mundo. Domina o mundo. Não é o tema nosso, né? Mas eu vou fazer só uma frase. Quando a mulher está numa relação manipulada, com uma relação doentia, a primeira coisa que o manipulador faz é tirar a autoestima. É trazer pra baixo. Né? Então, e a gente no consultório, a primeira coisa que a gente faz é trabalhar a autoestima. Por isso que o nosso trabalho em conjunto dá muito resultado. Exato. Só que tem que ser uma pessoa séria como você. Né? Para não me vender um serviço, um pacote, cabeça, ombro, joelho e pé. Não é isso. É entender a dor da pessoa e ter esse resgate de autoestima, esse resgate de humanidade. Exato. Né? E aí a gente transforma a estética, muito mais do que a estética, a gente transforma a estética mais como um viés também de cura. São curas que a gente vai buscando durante a vida. Exato. Então a gente falamos da menopausa, falamos da maternidade, falamos da carreira. Já que eu falei gerações doentias, e separação? Como é que funciona a estética na separação? Que está separando. Que eu lembro que antigamente tinha um comercial de manteiga. Não, comercial de. Acho que era da Boticário, de algum. Boticário, Natura, algo assim. Eu lembro que a mulher, que eles davam um banho, né? De loja de da loja mulher. da mulher,
Porque naquela época se tinha que ir no cartório assinar a separação. Hoje não precisa mais disso, graças a Deus. Né? Sim. Então, como é que fica a mulher que está separando junto com a estética? O que eu consigo ver é assim, uma separação nunca é fácil, né? E existe N mil motivos ali para uma pessoa estar se separando. E principalmente dessas mulheres que vivem um relacionamento mais abusivo, onde o homem não dá o valor, né? Não que o outro tem que dar o seu valor, mas numa relação abusiva ele tem esse poder e a gente se entrega a isso, dele não te dar o valor devido e você começa a se enxergar muito abaixo ali. Quando essa mulher começa a se olhar, a primeira coisa que ela vai buscar realmente é um banho de loja, é uma estética, é ela conseguir se ver um pouco melhor e mais satisfeita consigo mesma. Às vezes numa separação tem a traição, Às vezes, aí sim. vai ter a comparação, Nossa, é verdade, né? e aí ela vai querer ficar, né, muitas vezes às vezes o homem acaba trocando a mulher por uma mulher mais jovem, por exemplo, e ela vai querer buscar aquilo, não tem como. E aí cabe realmente ali no consultório a gente também conversar e alinhar tudo isso. Você sabia que numa separação, quem sofre mais é quem trai? Porque quem trai, mesmo que ele ache que está tendo algum tipo de vantagem, de prazer, sem ele perceber, ele vai desenvolvendo um pensamento perseguitório. Se eu que sou eu faço, imagine você. Então ele começa a perder a confiança na palavra dele. Então, como numa separação onde a mulher, tá, nos primeiros 6 meses, o homem acha que levou vantagem, a mulher fica derrotada nos 6 primeiros meses. Passa 6 meses, ela começa a se reerguer com as ferramentas que você acabou de mencionar, com autocuidado, terapia, enfim. Ela vai se reerguendo e demora 6 meses para o homem começar a perceber o que ele fez. Né? Olha que coisa interessante. E quando passa esse período, ele começa a não confiar mais nele. Então, a primeira consequência de quem trai é ele perder a autoestima nele próprio, porque ele perde a confiança em si. E a mulher, mesmo que ela sofreu uma traição, ela busca ajuda e ela consegue se reerguer. Isso é verdade. Então a gente entende que quem é o maior prejudicado de quem trai é o traidor. Sendo que quem trai sempre trai, porque vira doença. Vira uma doença porque é o eterno insatisfeito. Né? Aí a gente pode pegar acima do Peter Pan, por exemplo. Né? Tem mais um monte de coisa que a gente pode estar falando. Né? Então eu acho muito interessante isso, que a mulher que é traída, quando encontra as ferramentas certas e ela consegue elevar a autoestima dela, né? Realmente nada segura essa mulher. É verdade. E é engraçado porque você mencionou isso, e o que eu vejo também lá no consultório é que quando chega esse momento, há um desencontro. Que é quando o homem quer voltar e a mulher entende que realmente Que aquilo depois foi de a 6 melhor meses. opção da vida e ela Ela tá não volta empoderada, mais né? atrás. Ela tá empoderada. Exato. E Né? existe também, igual a gente mencionou, que o homem não busca estética, e eu tenho alguns pacientes que vieram na estética após uma traição, um término de relacionamento. Então, essa dor, ela vem pro homem também. Porque tem a comparação. Às vezes ali, descobre quem foi que traiu e não sei o quê. E aí acha que o outro tá melhor do que ele quer melhorar um pouquinho também. Então, eu tenho muitos pacientes homens também que vão após isso. Você sabe que a raiva, né? A raiva ela é um sentimento negativo, né? Porque a raiva ela vai desenvolver cortisol no seu coração, você pode ter um infarto e morrer de raiva. Misericórdia. Mas a raiva, ela tem um lado positivo, né? Porque a raiva bem trabalhada, ela vira coragem. Porque agora só de raiva também. Exatamente. Agora eu vou mostrar pra ele o que ele perdeu, ou pra ela, o que ela perdeu. E aí é quando ele começa a se cuidar. E aí, pra quem olha, até o parceiro dá raiva. Porque muitas vezes, não justificando o erro, por exemplo, da traição, mas muitas vezes a pessoa que separou para e não entende, fala, mas por que a pessoa tá fazendo agora o que eu sempre falei para ela, olha, vai se cuidar, vai fazer, vai se movimentar, vai fazer um exercício, porque existe também, né, essa questão dentro dos relacionamentos. E aí quando termina, você fala, mas aí agora a pessoa tá fazendo tudo que eu falei lá atrás e não fez. Então tem muito isso também, né? Sabe que o ser humano, como terminar, o ser humano é um eterno ingrato, né? E ele dá mais valor para as coisas que ele perde as coisas que ele tem, né? Por isso que a gratidão, ela é um sentimento que cria raízes nas coisas que nós conquistamos. E a ambição cria asa para a gente buscar novos voos. Mas a ganância rouba tudo que a ambição e a gratidão conquistou. Né? Então a gente vai, né,
evoluindo e se cuidando. E foi uma aula hoje que eu tive com você, Ah, né? imagina, De entender obrigada. a harmonização nesse viés de cura, nesse viés de compreender, de resgatar, de inovar e principalmente de longevidade de vida. Exato. Camila, faltou alguma pergunta para você? Faltou alguma coisa que a gente possa mencionar que eu não perguntei, que eu falhei? Porque realmente no meu mundo, é muito difícil falar, eu falo de estética. Assim, Vamos falar sobre Botox. Não, eu acho que não faltou nada, não. Eu acho que só a única coisa que eu deixo como reflexão até lá no consultório é não se comparar. É isso. Eu acho que se comparar se comparar um padrão que não existe, que ele é irreal, que a internet nos mostra, é o maior erro que a gente tem e é a maior crueldade que a gente faz consigo mesmo. Perfeito. Não se comparar. Gente, doutora Camila, o Rick vai deixar aqui embaixo o Instagram dela, como vocês acham ela, e procurem profissionais sérios, profissionais que realmente vão ajudar vocês. Cuidado com esses pacotes cabeça, ombro, joelho e pé, né? Não existe isso. O que existe é a sua queixa, é a sua dor. E tendo um profissional sério, como a doutora Camila, vocês vão perceber que a estética ela vem com um viés de cura. Porque vai trabalhar a sua autoestima, a sua independência, vai trabalhar, ou melhor, vai devolver em você a vontade de sonhar. E a vida é muito mais bela por sonhos. Obrigado, Camila. Eu que Foi um agradeço. prazer. Muito obrigada. Foi ótimo.